Faz um teste aí. Mangueiro. Vereador. Alô, alô. Beleza. Alô. Tá ligado?
Não, mas ao contrário? A ordem de faturas não altera tudo. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 7ª sessão ordinária do 3º período da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranaguá, pergunto a todos os vereadores presentes se concordam com as realizações das sessões neste local. Então, está aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite a todos. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas capítulo 11, versículo 28. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Desculpe. É o óculos. Em discussão, a ata do dia 18 de fevereiro de 2019. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Projeto de lei, protocolado sobre o número 0453/2019, autoria Adriano Ramos, que institui no âmbito do município de Paranaguá a política municipal de combate à corrupção e da outras providências. PL protocolado sobre o número 0454/2019, autoria Adriano Ramos, que institui o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais no município de Paranaguá. Quando eu falo PL, eu entendo esse projeto de lei. PL protocolado sobre o número 0455/2019, autoria Adriano Ramos, que institui o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais e a Semana Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais no município de Paranaguá. PL protocolado sobre o número 0456/2019, autoria Adriano Ramos, que determina a fixação de placas de identificação em terrenos baldios existentes no município de Paranaguá. PL, protocolado sobre o número 0457/2019, autoria Adriano Ramos, que dispõe sobre o envio de informações à Câmara Municipal sobre as indicações remetidas ao Poder Executivo Municipal de Paranaguá e da outras providências. PL, protocolado sobre o número 0468/2019, autoria Edu, que dispõe sobre a adaptação de parte dos brinquedos e equipamento das praças de esporte, lazer e parques de diversões às necessidades das pessoas com deficiência e da outras providências. PL protocolado sobre o número 0469/2019, autoria Edu, que cria o programa Censo de Inclusão de Autistas no município de Paranaguá e da outras providências. Requerimento
Protocolado sobre o número 0444/2019, autoria Nilo, que o vereador que o presente subscreve requer, conforme disposto o artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9º e 10º do Regimento Interno, após ouvido e aprovado pelo plenário, encaminhamento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Elias Roque, com cópia ao diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, APA, senhor Luiz Fernando Garcia da Silva, para que nos informe acerca da limpeza das vias que dão acesso ao Porto de Paranaguá, em especial Avenida Coronel José Lobo, Ayrton Senna e Bento Rocha. Recebemos relato de trabalhadores e também observamos dia a dia que as vias de acesso ao porto necessitam de limpeza constante dos resíduos, que em sua maior parte provém da atividade portuária e do trânsito considerável de caminhões. Nesse sentido, colocamos em pauta este objeto para que se abra diálogo entre a APA, Câmara dos Vereadores e Prefeitura Municipal, para que trabalhe no sentido de firmar parcerias para manter essas vias em melhores condições de conservação, tanto para a atividade portuária, quanto para aqueles que residem próximo a esses locais e utilizam essas vias todos os dias. Requerimento. Protocolado sobre o número 0445/2019, autoria Luizinho Maranhão, que os vereadores que o presente subscreve com base nos artigos 128 e 189 do Regimento Interno, respectivamente requerem, ouvido o plenário, regime de urgência especial e a dispensa da redação final para o projeto de lei número 5241/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as placas e avisos de atendimento prioritário incluir o símbolo mundial do transtorno do espectro autista. Requerimento. Protocolado sobre o número 0458/2019. Autoria Adriano Ramos, que o vereador que o presente subscreve requer, conforme disposto o artigo 108, parágrafo 3º, incisos 9º e 10º do Regimento Interno, após ouvido o plenário, seja expedido pedido de informações ao chefe da terceira Ciretã Paranaguá, senhor Nélcio de Oliveira. A. Sobre a possibilidade da lista com o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, que se encontra na terceira Ciretã Paranaguá, estar à disposição dos usuários no balcão de informações para a consulta. Requerimento. Protocolado sobre o número 0459/2019, autoria Adriano Ramos, que o vereador que o presente subscreve que requer, conforme disposto o artigo 108, parágrafo 3º, incisos 9º e 10º do Regimento Interno, após ouvido o plenário, seja expedido pedido de informações ao senhor José Simplício Maranhão, coordenador geral da Unidade de Gerenciamento de Programas, sobre as calçadas e meio-fios da rua Rubens de Santana Tavares, no bairro Conjunto Residencial Prefeito Cominese. Questionamentos. A. Em relação ao serviço das calçadas e de meios-fios da referida rua, a empresa será notificada e irá refazer o trabalho? B. Solicito ao Poder Executivo que fiscalize outras calçadas e meio-fios deste bairro para saber como foi realizado o serviço e se há necessidade de refazer. Senhor presidente, solicito que sejam dadas como lidas as indicações. Gostaria de colocar em apreciação do plenário para que sejam dadas como lidas as indicações. Algum vereador é contrário? Pode se manifestar. Então, aprovado. Aprovado. Não. Solicito ao primeiro secretário chamar os vereadores inscritos, terão até 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Senhor presidente, não há oradores para esta noite.
Antes de iniciarmos a ordem do dia, só para esclarecer, né, a população, os vereadores já sabiam que nós, nesse ano 2019, nós estaríamos mudando, né, o local das sessões, enquanto nós reformássemos, nós estivéssemos em reforma a Câmara, o plenário. Mas, em virtude de algumas chuvas e para que nada de ruim possa acontecer, né, imprevisto, houve afastamento de algumas telhas, então infiltrou água, o gesso umedeceu, teve a queda, né, nós não estávamos em sessão no dia, de um módulo de gesso, né, foi recolocado, foi refeito, mas em virtude de todo esse temporal, essas inconstâncias do tempo aí, para que a gente possa nos precaver e preservar, a gente já adiantou essa vinda para um local. O local escolhido foi aqui a Paranaguá Previdência, e agradecer já a Paranaguá Previdência para que nos cedeu aqui esse espaço. E falar que nós também já foi feito o edital, foi feito o primeiro edital para a reforma, né, houve alguns questionamentos, foram refeitos e foi publicado. Então, daqui mais uns 15, 20 dias, estaremos aí, já teremos essa licitação e nós terá a empresa vencedora e começará já pelo plenário. Então, hoje nós estamos só com o plenário interditado, né? Interditado por nós mesmos, nos prevenindo, mas o resto da Câmara toda funciona normalmente. Ordem do dia. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 0445/2019, autoria do vereador Luizinho Maranhão. Discutir, senhor presidente. O regime, desculpe, o regime de urgência. Em votação. Ok. Vereador Adilson Soares Zella. Vereador Adriano Ramos. Vereador Alex Alves. Vereador Benedito Nagel. Vereador Carlos Fangueiro. Vereador Ratinho. Vereador Edu. Vereador Fábio. Vereador Nóbrega. Vereador Gilson. Vereador Jaime. Vereador Josias. Vereador Luizinho Maranhão. Vereador Nilo. Vereador Orley. Sargento Orley. Vereadora Sandra. Vereador Tiago. Vereador Valdir. Obrigado. Ok, aprovado. Aprovado o regime de urgência especial. Suspendo o trabalho por até 5 minutos para que as comissões de Justiça, Redação Final, Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente possam exarar parecer. Temos a salinha ali ao lado.
É o que fica.
Com o parecer favorável das comissões, coloco o projeto na pauta da presente sessão. Em discussão? Para discutir, senhor presidente. Em discussão, vereador Luizinho. Primeiro eu quero, antes de falar sobre o projeto, quero dizer que na casa encontram-se 2 projetos em atenção aos autistas, uma do vereador Nóbrega e outra do vereador Adriano, de excelente qualidade também. Eu defendi essa urgência porque fui procurado por alguns pais que sofrem muitas dificuldades em locais públicos com as suas crianças. E está ali a amostra do símbolo. Entendo que isso aí deva ser colocado com uma certa urgência e rapidez, né, para que possa evitar esse constrangimento. E dizer que esse projeto também ele apresenta advertências, multas e até possível suspensão de alvará de licenciamento para a empresa que não cumprir essa obrigatoriedade. Então, peço a sensibilidade dos pares, que possamos aprovar esse projeto, que vai enaltecer ainda mais esse legislativo. Obrigado. Em votação? Vereador Tucano. Vereador Adriano. Favorável. Vereador Alex. Vereador Nagel. Vereador Fangueiro. Favorável. Vereador Ratinho. Vereador Edu. Vereador Fábio. Vereador Nóbrega. Vereador Gilson. Vereador Jaime. Vereador Josias. Vereador Luizinho. Vereador Nilo. Vereador Orley. Vereadora Sandra. Vereador Tiago. Vereador Valdir. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 0317/2019, autoria Carlos Fangueiro. Em discussão? Em votação? Vereador Tucano. Vereador Adriano. Favorável. Vereador Alex. Vereador Nagel. Vereador Fangueiro. Favorável. Vereador Ratinho. Vereador Edu. Vereador Fábio. Vereador Nóbrega. Vereador Gilson. Vereador Jaime. Vereador Josias. Vereador Luizinho. Vereador Nilo. Vereador Sargento Orley. Favorável. Vereadora Sandra. Vereador Tiago. Vereador Valdir Leite. 17 votos favoráveis, uma abstenção. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 0326/2019, autoria do vereador Nilo. Em discussão? Para discutir, presidente. Em discussão. Presidente, fizemos o requerimento 0326/2019 para encaminhar para o senhor Gerson Zanetti, que é delegado titular da Receita Federal de Paranaguá, pois vimos nos diversos meios de comunicação que no início deste ano a Receita Federal doou
ao município de Guaraqueçaba uma pá carregadeira apreendida por uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas, no terminal de contêineres de Paranaguá. No ano de 2018, a Receita Federal realizou apreensões por ilícitos de contrabando e desencaminho, cerca de 3,16 bilhões de reais em mercadorias irregulares. O maior resultado da história, graças ao desempenho e dedicação desses profissionais que não medem esforços para dar o seu melhor, visando sempre a segurança da nossa nação. Desta forma, vimos solicitar e trazer o interesse em parcerias como essas, a fim de verificar a possibilidade de doação de máquinas, equipamentos, veículos e artigos em geral para as comunidades pesqueiras, bem como as regiões de colônias, que são regiões que necessitam e carecem de ajuda. Lembrando que centenas de famílias carentes residem nesses locais e têm as necessidades mais básicas e elementares ainda não alcançadas. Quando trazemos à casa este bom exemplo que aconteceu em Guaraqueçaba, vimos que a Câmara Municipal de lá se movimentou positivamente pela peculiaridade de Guaraqueçaba. As estradas de chão batido, as dificuldades ambientais que não deixam que aquele município cresça grandemente como o tamanho do município, e nos vimos próximos dessa realidade, porque Paranaguá, dentre os 7 municípios do litoral, é um dos mais agredidos ambientalmente e mais agredidos com o tráfico de ilícitos. Então, se somos nós os mais agredidos, se é dos terminais e do Porto de Paranaguá, que saem e são apreendidos tamanha gama de máquinas e utensílios, por que não para nós postularmos, através dessa Câmara Municipal, alguns itens apreendidos? Cito exemplos como ventiladores para creches e escolas, ar-condicionado, máquinas de todos os tamanhos, desde máquinas pá carregadeira, retroescavadeiras, que muitos trabalham com o porte ilegal para transitar drogas, armas e outros ilícitos. Então, o Porto de Paranaguá, a cidade de Paranaguá, as comunidades de Paranaguá, cito aqui as colônias e comunidades pesqueiras, podem sim usufruir desses 3,16 bilhões de apreensão. E normalmente ficam no centro de distribuição apreendidos ali próximo na Professor Creto, próximo do Rocio, bilhões de reais parados, depreciando, que podem estar sendo usados pelas comunidades parnanguaras e litorâneas de um modo mais salutar, que não se perca com o tempo e não se desgaste com o tempo. Porque esses 3,16 bilhões agora, 2018, podem se transformar menos de 1 milhão daqui 10 anos com a burocracia da Receita Federal da destinação. Se a destinação pode ser feita legalmente para os municípios do litoral, cito Paranaguá como o primeiro, porque é Paranaguá que é a porta de saída para o mundo, por que nós não podemos postular isso? Estou sim copiando um bom exemplo de Guaraqueçaba. Se lá conseguiram, porque nós, uma Câmara Municipal coesa, forte, e que pode sim postular maquinários e toda a estrutura, até ônibus, micro-ônibus, vans, para a PAI, para a Eva Cavani, para as nossas escolas, tratores para a parte rural, insumos de suma necessidade para a comunidade pesqueira, podemos sim, e queremos através desse requerimento. Peço aqui o apoio dos nobres pares, porque é somente uma ação. E se o nosso delegado aqui ver com bons olhos o nosso pedido e ver com bons olhos a necessidade de visitar nossas colônias e comunidades pesqueiras, tenho certeza que verá a realidade e verá que no centro de distribuição, no centro de apreensão, não é lugar para ferramentas, utensílios, máquinas de tamanha importância que pode estar arando a terra do nosso colono. Então aqui eu peço apoio dos nobres pares, que é uma ação coletiva para um benefício maior ainda, coletivo. Obrigado.
Vereador Nagel, em discussão ainda. Obrigado, senhor presidente. Vereador Nilo, parabéns pelo seu requerimento. É interessante. Houve uma época que eu tive uma boa parceria com a Receita Federal através da ONG, da qual eu presidia. Na época, nós conseguimos sempre algumas coisas, e é interessante esse pedido. Vossa Excelência está pedindo na área pesqueira, mas eu creio que isso aí vai ser bem sucedido, o seu pedido, e deve servir de exemplo para outras secretarias que precisam receber alguns benefícios, porque eles têm muita coisa para ser alcançado lá. Eu me lembro que uma certa feita, eu fui pedir para a Receita um ônibus, e ele me disse da seguinte maneira: só pela prefeitura para receber o ônibus. E aí, naquela época, tinha retido no Foz do Iguaçu 1.200 ônibus no pátio, fora as vans, micro-ônibus. Então, existe muita coisa aprendida, e que nós podemos conseguir sim. Só espero que, creio que não é dificuldade para a prefeitura receber, porque deve ter a documentação em dia, suas certidões, porque eles são bastante rigorosos, não só receber a doação, como depois fazer a prestação de conta. Eu creio que para a prefeitura não vai ser difícil, até porque através da assistência social sempre recebe alguns benefícios, creio que o CNPJ é o mesmo, e eu creio que será, sim, positivo esse pedido. E está de parabéns, vereador. Existe uma demanda muito grande, existe a apreensão de muitos bens aqui em Paranaguá, e que está indo para fora. Uma certa feita eu fui tratar de alguns projetos lá em Joinville, e eu conversando com ele, começamos a fazer o levantamento. Quando a assistência social do município consegue, através de uma entidade, um recurso de 40, 50 mil, lá em Santa Catarina eles recebem 400, 500, 800, 900, porque eles são mais bem preparados com respeito a projetos e para entrar com esses pedidos. E eu creio que está na hora de haver esse despertamento em Paranaguá, para que possa buscar informação, ver o que tem, o que podemos alcançar, e eu creio que tem muitos bens aprendidos que será de grande utilidade para o nosso município. Vereador Edu. Obrigado, presidente. De forma bem objetiva, simplesmente ratificar as palavras que me antecederam e dizer que uma excelente iniciativa, vereador. E mais ainda, eu acredito que, a título também de sugestão, Vossa Excelência poderia encaminhar um expediente ao delegado Gerson, da Receita Federal, para que nós, vereadores, uma comissão de vereadores, pudéssemos se aproximar mais ainda, mesmo que o nosso delegado talvez não tenha tido também a oportunidade de ir até a Câmara, mas nós temos a obrigação de ir até lá, né? Essa obrigação pela cidade, né? Então, buscar esses, como Vossa Excelência sugeriu, esses equipamentos, enfim, todas as mercadorias que são doadas para outras instituições, diga-se de passagem, outras cidades fora do estado do Paraná são muito bem atendidas, assistidas, né, pela Receita do estado do Paraná, principalmente Foz do Iguaçu e Paranaguá, né? Então, vereador, agendar então também com o delegado e irmos lá conversar, nos apresentarmos e também apresentar nossas demandas aí e convidá-lo, como foi citado também, convidar, passear, visitar, conhecer um pouquinho mais da nossa cidade, das nossas ilhas, as colônias, né? Sensibilizá-lo para que possamos ter essa afinidade maior de um ente público com outro ente público em prol da nossa cidade. Vereador Sargento Orley. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, a vereadora Sandra e todos que
estão conosco nessa noite. Visto que essa portaria número 100 do Ministério da Fazenda, ela deixa bem claro que os municípios, creches, hospitais, forças armadas, eles devem fazer essa requisição para a Receita Federal. Eu estive analisando aquela retroescavadeira que foi para Guaraqueçaba, uma região que é bem próxima a nós, 295 mil. Uma retroescavadeira vai ser de grande valor para aquela região, e por que não nos aproveitar, não precisa ser especificamente uma retroescavadeira ou coisa parecida, mas por que não aproveitar esses bens para que nós possamos também utilizar uma retroescavadeira dessa? Seria muito bem para nossas colônias aqui, tanto que necessitam ali, não tem maquinário suficiente para atender. Vejam bem que ali na colônia Quintilha já é um caminho explorado no turismo. Foi até constituído, né, vereador Josia? Constituído que ali é uma rota do turismo. Por que não aproveitarmos essas... E vendo em Ponta Porã, Curitiba mesmo, a Secretaria de Segurança Pública recebeu o donativo da Receita Federal, Foz do Iguaçu, Londrina, isso agora, em 2019. Então, vereador Nilo, meus parabéns pela sua petição e pelo seu requerimento, e vamos somar forças, como o vereador Edu citou, somar forças que possamos assim ter um melhor entrelaçamento entre o poder público, nós, vereadores, e a Receita Federal. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Vereador Tucano. Vereador Adriano Ramos. Vereador Alex. Vereador Nagel. Vereador Fangueiro. Vereador Ratinho. Vereador Edu. Vereador Fábio. Vereador Nóbrega. Vereador Gilson. Vereador Jaime. Vereador Josias. Vereador Luizinho. Vereador Nilo. Vereador Sargento Orley. Favorável. Vereadora Sandra. Vereador Tiago. Vereador Tiago, 1 minuto. Senhor presidente, meu voto será favorável. Eu acho realmente é muito importante fomentar esse tipo de iniciativa. Inclusive, até o vereador Nilo, nós estávamos comentando aqui, ele trouxe o dado que na Feira da Partilha, que teve recentemente, foi arrecadado mais de R$1,5 milhão. Todos os itens que estavam lá sendo vendidos foram doados pela Receita Federal, e esse valor arrecadado foi distribuído entre algumas entidades do município que trabalham com assistência social, acredito que principalmente, né? Mas com certeza acho que esse estreitamento dos laços da Câmara e mostrar que o nosso município tem interesse nisso, porque eu não sei, às vezes até pode ser que falta a iniciativa de pedir, pode ser. Eu creio que até as escolas podem, através das associações, solicitar material para a Receita, para ou fazer doação, para utilização própria ou até mesmo para arrecadação de fundos. Então, a apreensão vai continuar acontecendo, nós temos que utilizar isso, então, digamos que a nosso favor. Meu voto é favorável, senhor presidente. Ok. Vereador Valdir Leite. Favorável. 18 votos, favorável. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 0334/2019, autoria do vereador Alex Alves. Em discussão? Para discutir. Para discutir, presidente. Senhor presidente, boa noite a todos os nossos colegas, vereadora Sandra, a população aqui presente. Senhor presidente, esse requerimento é um requerimento que vários estudantes, pessoas que trabalham à noite, que utilizam aí o ônibus, né, da versão Rossio, para que fosse implantado um sistema online
para que eles soubessem exatamente em tempo real onde estaria o ônibus, né? Muitas vezes a pessoa tem a tabelinha do horário, mas geralmente às vezes vai no ponto, já passou, né? Tá na faculdade, está na escola, está no trabalho, e que aquele aplicativo, né? Sistema online, que a Aviação Rossio, junto com a Prefeitura e a Secretaria competente, para se organizarem, né? Que as pessoas pudessem baixar esse aplicativo, né? Para que pudessem em tempo real saber se realmente o ônibus já passou, realmente está no terminal, está a caminho. Baixando aquele aplicativo no celular, a pessoa ia saber em tempo real. Eu acredito que isso seria uma boa para os trabalhadores e trabalhadoras aqui da nossa cidade de Paranaguá, até para os estudantes também, né? Evitaria também a pessoa estar num ponto de ônibus à noite, tardada à noite, e muitas vezes até o ônibus já passou, vai demorar para passar, e até evitando ali um assalto, enfim, alguma coisa mais grave aí. Eu acho que seria também de utilidade esse aplicativo aí para toda a população paranaguara. Então, gostaria de contar com a colaboração de todos os vereadores para que fosse aprovado esse requerimento, pelo menos que fosse feito um estudo, né, para que pudesse ser realizada essa boa ação para a população aí. Não vai gerar custo, eu creio que custo nenhum, né, para a prefeitura ou para a Aviação Rossio, e vai deixar a população aí e os fregueses aí da Aviação Rossio aí mais contentes também aí. Obrigado a todos, uma boa noite. Vereador Nilo. Vereador Alex, a ideia é uma ideia sensacional e agregadora, e facilita a vida da população com certeza. Mas devemos lembrar que o contrato originário, que resultou da licitação da empresa e tem a concessão, não prevê esta ferramenta. Pelo que nos parece, seria a implantação de um aplicativo para a localização dos coletivos em tempo real. Então devemos ter este cuidado para que, se viável, o implemento que não venha a aumentar o valor das passagens ao usuário. O mais interessante ainda, vereador, que acho que foi 2017, 2017, tivemos o lançamento pela empresa, por parte da empresa, de um aplicativo online da Aviação Rossio. O importante dessa sua ideia de levar até a mão do pessoal de TI da empresa, para que seja utilizado essa ideia para adaptação, para que esse aplicativo não gere custos, como o senhor mesmo disse, e não incida no nosso usuário diário, na nossa população, nenhum aumento para não gerar aí uma desculpa da empresa para dizer, estamos aumentando mais 5 centavos, 1 centavo, meio centavo, por causa do aplicativo. Então, é importante, tempo real para o nosso trabalhador portuário mais ainda, que ele possa ver no celular dele em que posição está o ônibus, se está vindo, se já está indo e assim por diante. Tudo isso é para agregar melhor serviço para a população. Tem o meu apoio e acho que o senhor poderia engatar nessa situação do lembrete online deles lá de 2017 e falar, dá para adaptar nesse programa? Porque esse programa só serve para o VIP lá. Então agora vamos estendê-lo. E se estender, fica na conta deles e não traz para a nossa população em geral. Meus parabéns, tem o meu apoio. Sou favorável. Em votação. Vereador Tucano. Favorável, senhor presidente. Vereador Adriano Ramos. Justificativa de voto, vereador Adriano Ramos. Vereador Alex Alves, tem o meu apoio. Eu estou aí na ponta, a gente não consegue mais olhar um para o outro, né, para os demais, mas faz parte. Tem o meu apoio, é um projeto importante, uma solicitação importante para o usuário do transporte coletivo. Mas, vereador, o que acontece na cidade é que a empresa Aviação Rossio ela é protegida. Ela é protegida de todas as formas. Tem um projeto de minha autoria do ano passado, que a empresa tem que parar para embarque e desembarque a partir de 19 horas, a pedido do usuário, a empresa não cumpre a lei, a prefeitura se cala, não se manifesta em relação ao tema, ao assunto, e a empresa se sente protegida em não cumprir. Há 2 semanas atrás eu fui no Ministério Público, fiz uma representação, pedindo ao OMP que chame os proprietários da empresa para que se possa cumprir a lei. Então a ideia é interessante, mas eu vejo que a empresa é protegida aqui na cidade. Mas tem o meu apoio. Vereador Alex. Vereador Nagel.
Vereador Adriano, favorável. Né? Vereador Nagel. Vereador Fangueiro. Vereador Ratinho. Vereador Edu. Vereador Edu, justificativa de voto. Obrigado, presidente. Votarei, logicamente, favorável, vereador Alex, até porque tudo que vem a facilitar, tudo que vem a colaborar a melhoria com a dignidade dos usuários do serviço público, logicamente terá o aval desta casa. Agora, eu não entendo, às vezes, ou não sei se é para colocar na mídia, senhor presidente, é protegido, eu não sei, eu não entendo a colocação, às vezes, de colegas, protegido pela prefeitura. O prefeito municipal tem a maior, está escancarado, né? É tecido até por determinadas pessoas que não quer diálogo com A, com B, com C, e isso não é verdade, mas a questão de proteção para essas empresas que atendem o município, só falta, daqui a pouco vai dizer que está protegendo a Paranaguá Saneamento também. Então é complicado. Então nós temos que ter, realmente, senhor presidente, realmente razão, ter a sensibilidade de saber o que tem que falar. Agora, proteger de que forma? Obrigado, presidente, mas votarei favorável pelo encaminhamento, vereador. Vereador Edu, favorável. Vereador Fábio. Vereador Nóbrega. Justificativa de voto, vereador Nóbrega. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores. Vou dar um exemplo, Edu. Quando você não tem fiscal no terminal urbano e nem na rodoviária, isso significa que você fecha os olhos para várias situações. Quando você não tem fiscal para verificar uma rampa de acessibilidade dos ônibus, significa que você fecha os olhos para várias situações. Quando você não tem fiscal para verificar toda a demanda dos ônibus, de atraso, de filas, de pessoas, de reclamações, de todos os setores dentro da viação Rossio e outras mais, isso significa que você está fechando os olhos para várias situações. Talvez tem várias outras coisas que, se o fiscal tivesse presente, que faz parte da prefeitura e são responsáveis, isso não estaria acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Favorável ou não? Favorável, né? Vereador Nóbrega, favorável. Vereador Gilson. Justificativa, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Gilson. Vereador Alex, sou favorável ao seu pedido, mas é simples da população e de todos os vereadores ter a mesma visão. Faça-se cumprir a lei. Faça-se cumprir a lei. Agora, como foi citado por outro vereador, o caso da Paranaguá Saneamento, já existia uma investigação em cima da CAB, que já estava rolando da administração anterior, a não assinatura da anuência poderia resultar no término dessa concessão que hoje aí está, que mudou só o nome da empresa, o CNPJ é o mesmo, graças à anuência. Se não quisesse que a empresa continuasse, era só não ter assinado a anuência. Sou favorável. Vereador Jaime. Vereador Josias. Vereador Luizinho Maranhão. Vereador Nilo. Vereador Sargento Orley. Favorável. Vereadora Sandra. Vereador Tiago. Justificativa de voto, vereador Tiago. Senhor presidente, vereador Alex, o meu voto vai ser favorável. Custo ele gera, né? Porque é necessário equipamento para rastreamento. Equipamento, um sistema, então ele gera custo. Ao meu ver, posso estar enganado, mas eu acho que o custo não é tão alto assim a ponto de impactar na tarifa, até mesmo porque o contrato prevê que a empresa tem uma margem de lucro. Às vezes, eu acho que é possível que ambos os lados é necessário que alguém abra mão de alguma coisa. Então, a empresa pode abrir mão em um mês, uma pequena parcela da sua margem de lucro e pode implantar esse sistema. Acho que é muito importante. Os sistemas públicos mais evoluídos já têm esse tipo de iniciativa. Quanto à fiscalização, eu ouvi o vereador Nóbrega falando. Vereador Nóbrega, essa fiscalização é feita por servidor efetivo. Isso está descrito na lei. Servidor de carreira. Tinha que falar o nome desses fiscais que não estão fazendo o seu trabalho para a gente poder cobrar. Especificar quem são, porque são pessoas
pré-definidas, não pode ser comissionado, né? Então tem gente certa que, segundo o senhor, não está fazendo o trabalho. A gente precisa saber esses nomes. Meu voto é favorável. Vereador Valdir Leite. Gostaria de justificar. Pois então, eu estou vendo aqui o pessoal falando nessa matéria aqui, falando de... Essa matéria trata sobre a implantação de sistemas online, onde seja possível monitorar a localização exata dos veículos coletivos e que essa localização esteja disponível à população parnanguara. Francamente, eu já ouvi falar aqui de anuência de CAB. Se não houvesse anuência da transferência de empresa, não ia acabar com a concessão, ia continuar a empresa que estava. A anuência era só para isso, para troca de acionista, para troca das empresas que mantinham a concessão. A fiscalização é exercida pelos fiscais da prefeitura, então, se eles não estão fazendo o serviço que eu faço, que deveriam fazer, a gente tem que nominar aqui quem quer. Então, se alguém aqui sabe quem são os fiscais que não fazem essa fiscalização, a gente tem que abrir uma sindicância para ver por que não está acontecendo. Então, porque só chegar aqui e falar aos ventos que não está sendo fiscalizado, então a gente tem que dar os nomes aos fiscais e tem as pessoas que estão lá para ser fiscais do transporte coletivo. E, por último, eu acho que é muito melhor a gente fiscalizar, continuando, concluindo, senhor presidente, acho que é muito melhor a gente fiscalizar o horário do ônibus do que fiscalizar um sistema onde vai monitorar a sua rota. De que vai adiantar isso? A gente tem que fiscalizar assim que eles estejam no horário de pegar o passageiro no momento exato, no momento que a lei fala, no momento que as tabelas dizem. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Favorável? Favorável. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 0337, 2019, autoria do vereador Tiago Cutz. Em discussão. Senhor presidente e nobres pares, eu peço que o voto favorável dos senhores. Na verdade, eu preciso aqui criar fatos, preciso criar documento, tá? Já foi iniciada a conversa junto à Secretaria de Meio Ambiente sobre a necessidade de identificação dos cavalos no nosso município. Qual é o motivo dessa necessidade? Nós recebemos diariamente fotos e informações de vários animais soltos nas vias do nosso município. E esse problema ele é recorrente. Na verdade, tem reincidência muito grande. Muitos dos animais que ficam soltos quase sempre são os mesmos. Então, eles são recolhidos, levados à SEMA e depois são deixados soltos novamente. A culpa nunca é do responsável pelo animal. Sempre foi um terceiro que foi lá e soltou, um terceiro que fez isso ou fez aquilo. E essa situação, ela está insustentável e, sobretudo, muito perigosa para todos nós, para todos os parnanguaras. Porque nós já tivemos, inclusive, registro de mortes, tanto de vidas humanas quanto dos animais, devido a acidentes que aconteceram em algumas localidades do nosso município. E, diga-se de passagem, um acidente com um cavalo, mesmo em baixa velocidade, ele é muito grave, porque é um animal grande, pesado e que um pequeno impacto causa mortes. E é o que aconteceu já não uma vez só, aconteceu mais. Então, essa iniciativa já foi tomada, agora nós precisamos desse documento, que seja dado a ciência pública sobre essa questão. A Secretaria do Meio Ambiente já está de posse de leitores de microchip, já está finalizando a aquisição dos microchips e daí, posteriormente, fazendo o link entre o responsável pelo cavalo e o cavalo. Quando esses animais forem pegos, soltos nas vias, inclusive deixo aqui um detalhe importante, que o nosso Código de Posturas, se eu não me engano, é de 2007 ou 2008, ele já menciona, inclusive, a proibição de deixar esses animais, mesmo que amarrados, na beira das vias do município. É proibido já.
Então, se eles estiverem amarrados nas beiras, nas beiras das vias, se estiverem soltos, eles serão recolhidos. O responsável, que vai estar linkado, o microchip implantado com o CPF da pessoa, vai receber uma multa. Essa multa vai para a dívida ativa e o animal só vai ser retirado da secretaria se a multa estiver paga e se a pessoa comprovar que ela tem um local fechado e que seja ou de propriedade ou que ela tem algum documento mostrando que ela pode utilizar aquele local para colocar esse animal. Tendo em vista que isso vai gerar mais segurança para todos nós, vai evitar que esses animais morram, vai evitar acidentes e, sobretudo, se a pessoa não puder provar que tem capacidade financeira, que tem local adequado para manter esse animal e arcar com as consequências que podem ter sido geradas pelo fato desse animal estar solto, esse animal vai para adoção para uma pessoa que prove ter todas essas capacidades e nós esperamos que a um curto prazo nós não tenhamos mais esses animais soltos no município, porque é uma irresponsabilidade muito grande daqueles que querem ter um animal desse porte, mas não têm um espaço adequado para mantê-los. Às vezes não tem nem a capacidade financeira. Aí a secretaria recolhe esses animais, trata deles, alimenta, fornece os atendimentos veterinários e o cidadão aparece lá para pegar o animal saudável e depois deixá-lo doente novamente ou solto. Isso é inaceitável e nós precisamos pensar no coletivo. E o coletivo é segurança para todos nós que trafegamos, seja a pé, de bicicleta ou com veículo motorizado nas vias do nosso município, evitar em pontos inclusive mais afastados da entrada da cidade, aonde a iluminação, que não é responsabilidade do município, é um tanto quanto precária, e à noite, esses animais soltos, nós sabemos muito bem o que acontece. Então, senhores nobres pares, eu peço aqui o voto do senhor, o voto favorável a esse requerimento, com o objetivo de gerar um documento e, com certeza absoluta, será uma ferramenta também a mais para dar andamento às tratativas que nós estamos concretizando com a secretaria e buscarmos uma solução rápida e efetiva para esse problema que hoje é muito grande, mas que é fácil de ser resolvido e, como tal, precisa ser resolvido com urgência. Obrigado a todos. Em votação. Vereador Tucano. Vereador Adriano. Justificativa, presidente. Justificativa de voto, vereador Adriano. Presidente, meu voto é favorável à iniciativa do vereador Tiago Cutz e quero deixar registrado que um requerimento semelhante ao do vereador Tiago Cutz na primeira legislatura nós apresentamos, foi negado pelos vereadores, inclusive foi até motivo de chacota naquela sessão, por se tratar de animais, mas eu espero que os vereadores tenham amadurecido sobre o tema e agora eu voto em favorável da importância, da necessidade desse requerimento ser aprovado nessa noite. Favorável, vereador Adriano. Vereador Alex. Justificativa de voto, vereador Alex. Vereador Tiago, realmente é um requerimento, é um projeto que vem para melhorar a cidade de Paranaguá. Hoje que a gente vê realmente em Paranaguá são alguns animais realmente sendo espancados, na verdade, pelos seus donos, né? Não é nem maltratados, é espancados mesmo, né? Isso daí dói no coração da gente ver isso daí. Mas, enfim, sou favorável e com certeza esse requerimento, tomara que realmente seja implantado, seja executado na nossa cidade de Paranaguá, porque é necessário sim. Parabéns. Favorável. Vereador Nagel. Vereador Fangueiro. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Fangueiro. Boa noite a todos os presentes, imprensa. Vereador, eu concordo plenamente com a sua prerrogativa desse requerimento, só que hoje que a gente vê, já vem de anos esse problema
dos cavalos em Paranaguá e ninguém toma providência. Principalmente no que tange a limpeza pública, esses animais aí abrem sacos de lixo, de tudo derramado, e ninguém toma providência. Normalmente são pessoas de baixas condições que têm esses animais, e depois do seu trabalho eles deixam a mercê mesmo pastando, porque eu acho que não dão um tratamento adequado de ração, de milho, qualquer coisa que não vale. Eu acho que, então, para que seja tomada essa providência, terá que sim estabelecer multa, que seja multado e que se determine um lugar para que se possa deixar esses cavalos. Não é possível deixar no meio da rua, nas avenidas, nos locais de terrenos abandonados, porque não tem um lugar apropriado para deixar. No dia seguinte, que ele ocupa o cavalo, que ele vai ver onde está. Então, que seja tomada uma providência nesse sentido. Mas aprova o seu requerimento, com certeza. Vereador Ratinho. Vereador Edu. Vereador Fábio. Justificativa. Justificativa de voto, vereador Fábio. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Sandra, população aqui presente, internautas. Voto favorável de requerimento, vereador Tiago. Até, né, como a cidade toda passa por essa situação, muitos bairros, né? E o Valadares não é diferente. Também temos lá esse incômodo com a população, né, com os cavalos, sobre os próprios lixos que os cavalos espalham, e já vem há tempos isso. E não é fácil. E muita gente às vezes fala que é fácil, mas não é fácil. Então isso vai ser bom para você saber quem é o dono do animal. Ou até quando esses dias, o ano passado, morreu um cavalo e sumiu o dono. Não tinha dono. Não tinha dono o cavalo, que morreu mesmo. Então, você fazendo com isso, você acaba encontrando o dono, não vai ter como fugir. Antes até do cavalo ser apreendido, você pode até, de repente, notificar o dono, responsabilizar. Seria como um emplacamento. É até engraçado, mas seria como um emplacamento. Só para concluir, presidente. Seria como um emplacamento que você encontraria, você ia achar o dono do cavalo. Então,